Glória a Deus, saúde a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus, que Deus venha abençoar, que Deus venha falar o teu coração mais uma vez, através da palavra do nosso Senhor. Estamos aqui orando, clamando pela presença do Senhor, estamos se aproximando, do culto Santa Ceia, temos falando, de não ser joio e ser trigo, ceiar dignamente, ou seja, arrependido, Última live que a gente falou da semeadura, Gálatas 6, quem semeia na carne colhe corrupção, quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Amém? Hoje eu quero ler para os irmãos Colossenses capítulo 1, no versículo 10 em diante, que diz assim: Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda e boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão de pecados. Amém? Então ele fala aqui, no 11, frutificando. Temos explicando também a parábola da sementeira, Mateus 13, que muitos deixam a palavra sufocar e ela não frutifica. Aqui fala em fortificar, aqui fala em orar, aqui fala em reconhecer, aqui fala em transportar das trevas para a luz. Há uma mudança, de lugar. Como é que eu adquiro isso, Paulo nos dá uma receita muito abençoada aqui, dizendo que é orando. Desde o 9 ele fala, orando. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e a pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual vem para quem está orando. Quem ora, mas não é aquela oração de 5 minutos, aquela oração de 10 minutos. É aquela oração perseverante, aquela oração sincera. Salmo 51, versículo 6, a Bíblia já diz que Deus se agrada da verdade no íntimo. Então aqui Paulo está orando. E o que ele deixou que nos transporta, temos falando de deixar de ser joio para ser trigo. Há uma mudança, tanto de trigo para joio como de joio para trigo, Filho pródigo era trigo, ele virou joio porque ele se afastou dos caminhos de Deus, mas ele voltou, Então a Bíblia vem nos dando esse ênfase de que há uma possibilidade de mudança, por isso pregamos, por isso que oramos. Enquanto Cristo não voltar, existe a possibilidade de nós voltar a ser trigo, se você é joio, se você tem atitudes de joio, Aqui ele fala idôneo, Ele fala idôneo, onde é que está aqui? No 12, dando graça ao Pai que nos fez idôneos. O que é idôneos? Capaz. Capaz, Pois Deus fez Adão e uma mulher idônea, Eva, idônea, ser capaz. Quero dizer que tu é capaz. Muitas vezes não se achamos capazes. Não, mas irmão, tudo que tu fala aí, que tu prega aí, eu não sou capaz de praticar isso que tu está falando, que a Bíblia está nos ensinando, irmão. É capaz sim. Deus diz que Ele nos fez idôneos, capazes de concluir. Nós somos capazes. E o segredo está na oração. Oração sincera, Porque culto Santa Ceia não tem como fazer curvas, irmãos. É a oração de confessar o pecado, Repare que eu quero ler para os irmãos em Daniel, capítulo 9, do versículo 20, que diz assim, Daniel 9, 20. Falando eu ainda e orando, confessando o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração. O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim fazer-te entender o sentido. Amém? Então ele estava orando. Desde o capítulo 9 ele está orando. Do versículo 1 vem orando. Aqui nós temos quase findando o capítulo 9, ele está orando. E no capítulo 10, no versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, o 13, perdão, versículo 13, mas no princípio do reino da Pérsia, resistiu-me por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja,
Existia uma batalha espiritual, no mundo espiritual. E Daniel ficou 21 dias orando, irmãos, que não bebeu, não tomou banho na época, estava ali focado. Para o anjo chegar, e o anjo que teve uma batalha no mundo espiritual, para até conseguir chegar até Daniel. Por isso que lá diz, nós somos transportados das trevas para a luz, Colossenses, né? Colossenses capítulo 1. E no Colossenses, voltei, no Colossenses 1,13. E nos tirou do poder das trevas, e nos transportou. E esse transporte? O que é esse transporte? Esse transporte é tu aceitar a palavra. E dizer, não, Moisés, realmente, até aqui eu estava pecando, mas a palavra de Deus está me dizendo, não é o Moisés. A palavra de Deus está dizendo que tu é capaz, idôneo, tu é capaz de vencer. Então não sei qual é o obstáculo que tu tá tendo. Bah, eu tenho que ceiar, mas estou com um problema. Não sou capaz. É capaz sim. O segredo é tirar tempo para Deus, né? Tira tempo para orar, meu irmão, minha irmã. Tira tempo. 5, 10 minutinhos não quebra barreiras grandes no mundo espiritual, amém? Então tire tempo para orar. Seja onde tu estiver, ore a Deus. Bote o teu joelho no chão, ore ao Senhor, findou a palavra, chora, findou a lágrima, canta. Mas tira tempo para orar. Daniel estava ali orando, se consagrando, clamando, e aí a resposta veio o entendimento espiritual da visão que ele tinha tido. Né? O que disse Paulo? Eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual. Não foi isso que nós lemos? Então, ore a Deus, não importa a circunstância. A gente está sempre orando, né? Por toda a terra, por todos os irmãos, por todas as igrejas, por todos os ministérios, pelos grupos de WhatsApp, pelo canal no YouTube. Eu vou orando a Deus. E peço que você ore por mim também. Oramos um para com os outros e Deus vai dar a vitória. Creia. Paz.